Bom dia. Bom dia. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Bom dia. Oi. Ei. Oi. Som. Ei. E aí, professor, tudo bem? E aí, beleza? Eu descobri que com fone eu ouço melhor. Não sei se eu falo melhor, mas ouço melhor. Acho que o áudio melhorou um pouco. A captação aqui é melhor do computador. Galerinha do meu Brasil Varonil, na última aula vocês ficaram com atividade suplementar, mas eu não vou corrigir porque é quase tudo questões objetivas. Eu vou mandar depois o gabarito para vocês fazem as correções. Nós vamos revisar o conteúdo do capítulo 1, porque vocês me deixou muito preocupado, diga-se de passagem, com os depoimentos /desabafo da aula passada. Eu não tenho entendido nada. Isso muito me deixou preocupado. Ei, Julinha. Ei, tio. Tudo bem? Naê, Melissa. Tudo bem, galera? Hein, liga o áudio de vocês que eu quero uma aula participativa, hein? Uma aula ativa, atividade. Lele, Letícia, você. Deixa eu compartilhar aqui nosso livreto. Pensei em fazer, revisar isso aqui. Eu fiz as ações aqui. Oi? Bom dia! Bom dia, Rafa. Na moral, a energia de Rafaela, magia. Você vai fazer a revisão, professor? É o livro 1? Nós vamos fazer juntos. É o livro 1? É o livro 1, o primeiro capítulo. Quais são os capítulos da prova? 1, 2 e 3. Ah. Se vocês quiserem deixar o áudio ligado, se não tiver cachorro latindo, pode deixar que aí vocês vão participando também. Posso começar? Não. Agora pode. Show de bola. Então a gente tem aqui, galera, no início aqui do capítulo aqui, vai falar sobre a brasa, diferenças culturais, tal, mas o que interessa mesmo é ficar aqui. A gente começa a falar do conteúdo de fato, que é sobre a expansão da Europa para o mundo, certo? Então, antes de a gente começar essa paradinha aqui, a gente tem que debater um pouco sobre o que vocês entendem sobre capitalismo comercial. Ô, Júlia, para de rir, velho. Eu acho que você tá rindo de mim. Isso é palhaçada. É palhaçada. Vamos lá. O que vocês entendem sobre capitalismo comercial, galera? Era tipo... É o capitalismo do comércio? É, basicamente é isso. Que eles iam pros lugares, né, vender os produtos deles para ganhar mais dinheiro. Basicamente isso. Tá. A gente tá falando de uma época que dinheiro não existia. Dinheiro não existia. Moeda. Vamos lá. Deixa eu só comentar, se vocês já sabem, beleza. Nesse trechozinho aqui, um pouco de história. Vai tentar trazer para a gente o que era o espaço europeu no surgimento desse capitalismo comercial. Né? Eu acho isso extremamente importante vocês pegarem o conteúdo e entender assim, geografia a gente tem que entender o que era
Aquele espaço é exatamente a dinâmica espacial daquele momento. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma Europa que foi dividida em dois impérios, né, o Império Romano Ocidental e o Oriental, por conta da escolha do Império Romano Ocidental aderir ao cristianismo lá no século III, século IV. Esse Império Romano Ocidental vai se fragmentar, né? O Oriental vai continuar poderosão lá, tal, mas o Ocidental vai se fragmentar. E os poderosos do Império Romano Ocidental, né, os militares do Império Romano, o pessoal do clero, aquela galera da elite, eles vão criar os feudos, né? E vai criar um sistema feudalismo, que são, imagina roças, grandes campos, que são praticamente autossuficientes, e todo mundo mora ali, produz ali, se alimenta ali, se resolve tudo ali. Então você não tem uma dinâmica comercial na época do feudalismo. Então, quando a Igreja Católica começa a incentivar aquelas cruzadas, que é quando a galera começa a ir lá para Israel tentar tomar de novo a cidade de Jerusalém, você começa a ter um movimento populacional muito grande na Europa. Pessoas andando para lá e para cá na Europa e começa a surgir o comércio, né? Então, basicamente, de maneira extremamente resumida, o comércio ele começa a se fortalecer a partir dessas cruzadas aí, né? Então, a gente tem polos, a gente começa a ter polos comerciais importantes, a gente começa a ter a atividade comercial como uma atividade importante, que até então não existia, porque a galera vivia todo mundo nos seus feudos. Então, a partir do momento que começa uma atividade comercial, a galera começa a sair, começa a se reunir e começa a formar as cidades. As cidades eram protegidas por muros e eram chamadas de burgos. Então, é por isso que o nome burgueses é atribuído à galera que vivia nas cidades, o nome emprestado aí desses burgos aí. Ponto. Então, a partir daí, a gente tem o surgimento do comércio, certo? A partir do século XIII, século XIV, com o enfraquecimento do feudalismo, a galera mete o pé e sai fora dos feudos e começa a ir para as cidades, você começa a ter o capitalismo comercial, e deságua daquilo que vocês falaram. É a atividade comercial como a principal atividade econômica e como uma atividade que já vai acumular riquezas. Apesar de a gente não ter uma moeda, um valor monetário sobre um papel, que é a moeda, a gente tem um acúmulo de riquezas, principalmente na base da acumulação de riquezas de minerais preciosos, ouro, prata, enfim. Então, a partir daí, você começa a ter essa atividade comercial como uma atividade extremamente importante. Quando fala assim, capitalismo comercial, capitalismo industrial... Então era a base da troca? Na base da troca, mas existia um bem de valor que você poderia acumular riquezas. Tipo, não era na base da época do sal, né? Eu vou trocar mercadorias por ouro. Eu só coloquei para vocês que não existia uma moeda específica, entendeu? Não existia um dinheiro. A moeda era cunhada a ouro, por exemplo. O valor era a própria moeda. Porque lá na frente vocês vão estudar sobre economia, né? sobre sistema financeiro, por exemplo. Você já pararam para pensar que a nota de R$ 50 só é um pedaço de papel? Qual o valor que essa nota tem? É um valor intrínseco a ela. Já a moeda de ouro, o valor estava na moeda. Entendeu a diferença? Sim. Uma moeda de ouro grande, ela vale mais que uma moeda de ouro pequena. Uma nota de R$ 50 grande vai valer menos do que uma nota de R$ 100 pequena. O valor é intrínseco e não necessariamente na moeda. Tá. Então era tipo, quanto maior for o tamanho da barra de ouro, mais ela valia? Porque o valor era a própria moeda. Por isso que existiam os piratas, existia o baú. O valor era a moeda, né? A gente tem um sistema monetário hoje, por exemplo, você tem R$ 1 milhão em cédulas de reais. Se o governo despirocar e falar e desvalorizar esse dinheiro e falar que cada nota de R$ 100 só vai valer 50, você perdeu a metade do seu dinheiro. Porque o valor não é na moeda, o valor é no sistema econômico. Certo? Mas isso não é um ponto importante para vocês pensarem, não. O ponto importante para vocês pensarem é que a partir do fim do feudalismo, a parte mais importante é essa, a partir do fim do feudalismo, a gente começa a ter uma atividade comercial como a principal atividade econômica daquele povo. Eu falo daquele mundo porque o mundo era a Europa, o mundo civilizado que a gente está estudando é a Europa. Obviamente existia pessoal na África, tal, mas o mundo civilizado... Oi? Tá travando? Não. Ô, professor, que página você tá, por favor? Oi? Que página você tá, por favor? Pode o quê?
Página. Ah, eu estou na página 5. Tá bom, obrigada. Então, a gente tem, galera, o início de um mundo onde a atividade comercial é a principal atividade econômica da época. Então, quando eu falo assim, capitalismo comercial, quem dominava o comércio era o grupo de países mais ricos. Era quem exercia a hegemonia sobre o mundo. Quando você vai estudar sobre o capitalismo industrial, quem dominava a indústria eram os mais poderosos. Aí vai criar esses países hegemônicos, que são os países que vão conseguir exercer influência sobre os outros, certo? Então, quando eu falo de países hegemônicos, é os países que vai dominar politicamente e economicamente o mundo em um determinado período. Quem é que faz isso no mundo hoje? A gente tem um país que faz isso no mundo hoje? Não necessariamente mais. Né? Você tem vários países hoje, por isso que a gente está vivendo na ordem multipolar que a gente estava estudando. A gente tem vários países no mundo hoje que vai exercer esse poder, essa hegemonia econômica. Então, a gente tem um mundo hoje multipolar. Na época do capitalismo comercial, você vai ter as regiões onde o capitalismo era mais forte, que vai exercer o domínio sobre tudo. Por exemplo, você tinha Constantinopla, você tinha Gênova, que era a galera que dominava o comércio do mar Mediterrâneo. Então, essa galera, em um determinado momento, eles criaram uma hegemonia, né, dentro da Europa, era quem dominava a Europa. Aí que a gente começa a nossa expansão marítima. Por quê? Porque a gente tem Portugal e Espanha como dois países, dois estados muito bem organizados naquele período, com uma atividade comercial muito intensa. Isso que eu falei sobre feudos aí ficou bem claro, galera? Porque eu fiz umas anotações aqui, se quiserem anotar também, eu na hora que vocês Não, anotam. travou tudo aqui. Travou tudo. Peraí, deixa eu Eu fazer. acho que é a sua internet. Não, é porque eu tinha saído pra pegar um negócio, aí começou a travar. Ah, tá. Aí eu voltei e melhorou. Entendi. Vocês querem que eu anote sobre isso aqui? Quero. Sobre os feudos, sobre os trem e tudo? Ok. Isso aí é um contexto histórico só. Então vamos lá. História. Dá certo assim. Oriente barra Ocidente. Orientado. Cadê? Se não tiver claro isso, então feudo alto. Se eu errar alguma palavra, também vocês perdoam. Suficiente, que eu sou péssimo nisso. Tá. Cruzadas. Surgimento. Eu não acho aqueles... Isso aí é tipo uma É, ordem cronológica? Isso, eu vou colocar o símbolozinho aqui para ficar mais... É basicamente o que eu falei. Fica entendível assim? Fica. É mais ou menos a ordem cronológica até o enfraquecimento dos feudos. Cadê? É migração dos feudos para as cidades, vai ter enfraquecimento dos feudos, e vai ter o surgimento e fortalecimento da atividade comercial. Né? Em alguns lugares vão surgir, em outros lugares vão fortalecer a atividade comercial. Né? Porque o comércio também é uma coisa muito... surgiu o comércio? Não necessariamente. Em alguns lugares sim, em outros não. Mas o interessante é que o comércio vai virar a principal atividade de um grupo muito grande. Vai sair de dentro dos seus, vai sair das trocas, vão ter uma atividade em expansão. A galera que estava no sul da Europa, ali comercializando com o mar Mediterrâneo, eles começam a expandir. Né? Então, tem mais gente na Europa. Imagina isso, galera. Vocês devem assistir filme de época, aí de, sei lá, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, filme da Idade Média. Tem Cara, eu estava assistindo um filme esses dias sobre um cara que era médico, que vai curar as pessoas e tal. Então, as pessoas arrumavam carruagens, carroças e compravam tecidos e saíam vendendo pela Europa inteira.
a Europa inteira até onde eles alcançavam, né? Então aí você tem isso aí, você tem essa atividade nessa dinâmica extremamente lenta, né? Mas era a dinâmica da época. Fiz merda. Deixa eu ver. Disse isso. Oi? Oi? Ok. Eu tô aqui. Ah, tá. Eu só não sei como é que eu mudo a cor do meu texto, mas tudo bem. Eu acho que sim. Eu não sabia que eu tô. Não sei não. Ok. Sabe que tem o quê? Que tem o quê? E abrir a igreja de segunda-feira? 9 às 3. Também não. Eu vou te mandar aí a mensagem. Mas vai ser os meus de Eucaristia. É por isso que a gente não sabe, né? Fala pra você que não é tudo que eu preciso saber. Professor, Fala. lá no documento da escola tava falando que só ia cair o capítulo 1 e o capítulo 2. 3 não? Não. E galera, deixa eu olhar aqui. Não saiu até ali não, né? Ixi, depois eu olho. Mas já caiu 3, tá? Vai na fé. Eu peço daí pra corrigir. Tá falando que você vai cair Dominação Europeia na Idade Moderna, capítulo 1, livro 1. Dominação da América, capítulo 1, livro 1. Ocidente e Oriente, capítulo 1, livro 1. Expansão Industrial, o Imperialismo, capítulo 2. Sei lá. Divisão Internacional do Trabalho, capítulo 2. E Neocolonialismo, capítulo 2. Ih, rapaz, tem alguma coisa errada, hein? Já caiu 3. Vai na fé. Confia. Mas como é que eu sei? Mas qual que eu sei? Não, eu vou mandar hoje. Hoje nós vamos corrigir essa parada aí. Entendeu? Alguém me mandou um screenshot aqui. É isso que você tá me falando? O quê? É isso aí. Alguém me mandou um arquivo aqui de vídeo? Mandou uma coisa aqui? Foi você? Não, não foi eu, não. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. E por sinal, Fala. hoje é aniversário da Naná. De quem? Da Inaê. Não ouvi, não. Cortou. Hoje é aniversário da Inaê. Da Inaê? Ela tá fazendo 14 anos. Ai. Ficou quietinha aí pra ninguém bater parabéns. Deixa ela ter parabéns virtual, sim. Parabéns. Parabéns virtual. Não.
Parabéns virtual, mas o bolo é de verdade, hein? Pode mandar aí que tem entrega, delivery, tá liberado. Tem isso não. Galera, depois a gente canta parabéns para a Inaê. Pode ser, Inaê, no final da aula. Pode. Hein? Olha só. Então tá, essa primeira parte aqui foi a questão histórica, até a gente chegar na questão do capitalismo consolidado, capitalismo comercial consolidado ali. Então, quando a gente tem um capitalismo na Europa, o capitalismo comercial, que você vai ter uma rede de comércio na Europa, obviamente você vai ter grupos que vão dominar esse comércio, né? Então, esses grupos dominadores do comércio, que são os burgueses, que são os grandes comerciantes, eles vão estimular as grandes navegações. Por que eles vão estimular as grandes navegações? Porque você vai ter uma atividade que o seu lucro vai depender da quantidade de produtos que você vende. Então, quanto mais produtos você vender, mais lucro você vai ter. Então, por enquanto, eu estou ainda buscando produtos de outras regiões e trazendo para a Europa. Eu não estou buscando o mercado consumidor fora da Europa, porque o mundo que eu conheço super desenvolvido é o mundo europeu. Então, os burgueses vão começar a incentivar a galera a ir para outros lugares para buscar novos produtos e trazer para a Europa. Por que grandes navegações? Porque por duas razões. A primeira razão, esse sinal de interrogação aqui é em relação a quê, galera? Espera aí. Deixa eu desabilitar aqui, para vocês pararem de riscar minha tela. Se quiser falar, liga o áudio e fala comigo. Por que as grandes navegações? Primeiro que eu vou ter uma treta danada na região do Oriente Médio, com a galera muçulmana ali, né? Por causa das cruzadas, tal, vou ter um controle muito grande ali. E eu vou ter o controle da galera de Constantinopla, Gênova, tal, do Mar Mediterrâneo. Então eu preciso buscar novas rotas alternativas para trazer novos produtos para a Europa para eu ganhar mais dinheiro, certo? Então os burgueses, as grandes companhias comerciais na Europa vai estimular essas grandes navegações. Então a galera na Europa começa a ir buscar novas terras e a gente começa a expandir esse domínio europeu, que ainda ninguém tinha noção do que iria acontecer, do que a Europa se tornaria para o mundo. A Europa, vários países europeus já foram colonizadores, fizeram grandes caminhadas, tem o Alexandre Grande que saiu pela Ásia, tal, mas dominar o mundo comercialmente ainda era uma coisa que viria a ser nova para a Europa. Então a gente tem um capitalismo comercial consolidado, a gente tem grupos, estados muito bem organizados, Portugal e Espanha principalmente, e a gente tem grupos muito ricos, né? Grupos com acúmulo de riquezas muito grandes, que são os burgueses, e essa galera aí vai estimular as nossas grandes navegações aí, beleza? Deixa eu apagar isso aqui que eu vou passar para a próxima tela. Nosso velório. Então, eu tenho aqui a expansão do comércio, certo? Então, eu já tenho uma atividade comercial consolidada, eu já tenho algumas rotas marítimas, eu já tenho alguma galerinha trabalhando, fazendo o meu comércio funcionar aí. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Então, eu tenho aqui. Cadê você? Aqui. Eu só não sei como é que eu mexo com o texto, mas tudo bem. Tá dando certo. Então, eu tenho aqui, galera, no primeiro parágrafo, a busca por novas áreas. Então, tem aqui busca por novas... Eu fiz isso aqui por parágrafo no meu livro. Eu acho que ficou legal. Busca por novas áreas. Peraí, vou colocar busca por novos produtos, é melhor. Busca por novos produtos no primeiro parágrafo. Depois a gente tem aqui no segundo parágrafo. Quebrar monopólio. Esse quebrar o monopólio é muito legal, é o seguinte. Quando você tem um mundo de hoje, por exemplo, que está todo mundo fugindo dos Estados Unidos como país hegemônico, por que não? Por que eu não quero ficar atrelado aos Estados Unidos? Por que não deixar os Estados Unidos ser o líder mundial, né? Por que não deixar em Constantinopla fazendo essa organização comercial, traz todas as especiarias para essa região e eu vou lá e compro e está tudo certo? Porque, galera, eu não quero depender de ninguém. Eu não quero que a minha economia dependa da economia dos Estados Unidos.
Eu não quero ganhar menos dinheiro que os Estados Unidos. Fala, Juninho. Tipo, permitir meio que a concorrência, né? Não permite, tipo, não deixar que um país muito grande tome conta para ter concorrência entre os menores. Sim, mas quando eu sou comerciante, por exemplo, eu estou preocupado não é com os outros, não. Eu estou preocupado é comigo. Com o nosso, mas tipo, se um controla, os de cá não tem como aparecer no comércio mundial. A mão pesada ela vai empurrar para baixo, né? Então, os comerciantes da Europa Central ali, eles não querem viver sobre esse domínio comercial que existia no mar Mediterrâneo. Eles querem buscar as rotas deles, eles querem independência, eles querem expansão, eles querem ser maior do que os outros, né? Então, isso vai motivando cada vez mais eu ter essa busca por novas áreas, busca por novas terras, busca por novas explorações. Essa imagem que é sensacional, depois a gente fala sobre ela. Então, eu tenho aqui motivações, eu tenho a galera da Europa Central aqui, eu tenho os comerciantes, aqui, e eu tenho, 2 pontos, deixa eu fazer aqui, e eu tenho uma galerinha que contribuiu muito também, eu tenho os comerciantes, eu tenho os comerciantes, desculpa, eu tenho o... Como é que caramba, esqueci o nome que dá. A monarquia. E eu tenho a igreja. Então, eu tenho esses grupos aí que dentro da Europa, eles vão ter interesses diferentes. Então, eu tenho aqui busca de produtos. Eu tenho aqui a busca de território. E eu tenho aqui a busca de dominação cultural. Então, eu tenho 3 grupos aqui nesse parágrafo seguinte, no terceiro, que vai ajudar nessa expansão marítima aí. Vai incentivar, vai motivar, tanto com dinheiro quanto com conhecimento. Eu tenho os comerciantes que vão buscar novos produtos, eu tenho a monarquia que vai querer expandir os seus domínios territoriais importantes, né? Portugal, Espanha, tudo é uma monarquia que queria expandir os seus domínios territoriais, e eu tenho a igreja que quer expandir a sua dominação cultural. Eu tenho a igreja católica, que quer expandir, conquistar novos fiéis e expandir o seu poder cultural sobre o mundo. Vale lembrar que a Igreja Católica, nesse período, ela estava em decadência, o seu poder político estava em decadência. A Europa já não mandava, a Igreja Católica não mandava, mas no mundo o Papa já não era a figura mais importante do mundo. Então elas precisavam de novos fiéis, que elas precisavam aumentar o seu poder sobre isso e aumentar sua dominação econômica, sua dominação política, né, sobre as pessoas, dominação cultural. No último parágrafo, eu tenho aqui o destaque para a Espanha e Portugal. Qual o destaque para a Espanha e Portugal? Eu tenho aqui países com desenvolvimento tecnológico. Opa, faltou, meu C está sem tecla aqui. Cartografia e... Eu tenho Espanha e Portugal que vão se destacar, por quê? Por causa do conhecimento que eles tinham, a experiência que eles tinham. Ih, que bosta! A experiência que eles tinham no que diz respeito à cartografia, ao conhecimento e desenvolvimento de mapas, e ao conhecimento que eles tinham sobre a tecnologia de navegação, né? Esses 2 países eram países que estavam um pouco à frente dos outros, nesses 2 quesitos. E um detalhe muito importante, que principalmente Portugal era um estado já muito mais organizado, né? Então a interação de poder entre Estado, comerciantes, igreja de Portugal, por exemplo, ela era muito mais organizada. Então, a partir disso aí, a partir de todos esses fatores, eu tenho essa expansão marítima de maneira intensificada a partir do século XV. Né? Quando vocês estudam as grandes navegações, eu já falei isso com vocês, por que a gente estuda isso? Né? Por que isso é tão importante? Isso é tão importante que vocês estão ouvindo isso a vida toda. Grandes navegações, evolução industrial. É porque isso mudou o mundo. O mundo não é a mesma coisa em função disso. Né? A revolução industrial da mesma forma, a internet da mesma forma. Então, proporcionalmente à época, as grandes navegações é a mesma coisa que a internet. É exatamente a mesma coisa que a internet. As pessoas verem alguém entrando em um navio e atravessar um oceano que há 2, 3 anos, 4, 5 anos atrás,
era um oceano cheio de mitos, que as pessoas acreditavam que ali acabava, que tinha um bicho que devorava tudo. Quando você vê um cara indo lá do outro lado, descobrindo novas terras e voltando, pô, você tem um salto de desenvolvimento muito grande, né? Então, a mudança, a transformação... Tinha gente que acredita nisso até hoje. Pra ver que tem ser humano que evoluiu, tem ser humano que tá em 1900 e sei lá quanto. Ah, mas não é plana? Terraplanistas. Mas não é plana? A Terra não é plana porque se chama planeta. Planeta, né? Ela Se é a uma Terra fosse rocinha. plana, os gatos já teriam derrubado tudo. Cara, Ô, tio. vocês estão acreditando ainda nessa ilusão que a NASA criou de falar que a Terra é redonda, cara? Não, Oi, a tio. Terra é uma O rosquinha. aquecimento global, nada a ver, essas coisas. É por Tá ilusão. bom. Tá Ô, bom. tio, pode-se dizer que as grandes navegações, além de ser de Portugal e Espanha, terem sido, tipo, os principais nas grandes navegações, porque eles são meio que especialistas na navegação, também pode dizer que, tipo, eles são a Península Ibérica, eles fazem parte da Península Ibérica. É muito distante da Itália, que controlava a vinda de mercadorias da Índia. Isso, eu acho que o fato deles serem muito distantes pode também ter afetado as coisas para eles. Tipo, um país pegava aumentar a necessidade. Itália, isso. Aí, talvez isso fez com que eles também viessem a navegar. Faz sentido? Sim, todo. A primeira parte de ser a península ali, de ter Portugal é um estado muito pequeno, né? Portugal é uma faixa territorial muito pequena. Então, eles já dependiam de buscar recursos no oceano, né? Com a pesca e tal. Eles já tinham um processo de navegabilidade, uma necessidade de buscar recursos ali no oceano. O crescimento do comércio, né? O crescimento do comércio e uma atividade econômica que acumulava muitas riquezas, vai despertar esse interesse, sim. O fato de estar longe vai criar uma dinâmica comercial mais difícil para os comerciantes portugueses, por exemplo, buscar. Eu acho que isso quer dizer, né? Os comerciantes portugueses buscarem recursos na Itália, vai ficar caro. A gente está falando de uma época que não tinha trem, que não tinha avião, não tinha carro, vai ficar caro. Então, você elimina esse primeiro custo e você tem a chance de buscar novas áreas com a sua experiência que você tem. É tipo, eu sei fazer alguma coisa que eu estou comprando na mão de um cara. Se eu conseguir fazer essa coisa por conta própria, eu vou atravessar, eu vou ser melhor do que esse cara. E realmente foi isso que aconteceu, né? O mapa das colonizações, a gente vai perceber que a Espanha e Portugal, eles dominam a quantidade de terra imensa. Depois vem a Inglaterra com seu poder econômico também, mas você percebe que a Itália, por exemplo, eles ficam muito para trás quando a gente vai falar de colonização, né? Eles vão acumular muitas riquezas nesse período aí. Mas, enfim, a imagem que eu falei que a gente ia discutir, essa imagem, ela é sensacional porque ela cria uma ilusão de ótica para a gente e é uma representação do que é a globalização, né? A gente tem caravelas que, em determinado ponto da imagem, ela deixa de ser caravela e passa a ser uma ponte. Então, assim, essas caravelas comerciais, elas vão criar um elo de ligação entre várias regiões do mundo através do oceano. Então, o que a gente tem de processo de globalização na época era feito através desse contato pelas navegações, né? Então, a globalização, o embrião dela é isso, né? É aí que eu começo a ter uma dominação cultural, por exemplo. A dominação cultural que o BTS faz a cabeça dos meninos hoje, lá da Coreia do Sul, começou... Lá na Coreia eles escutam pagode. As baladas da Coreia, eles escutam sertanejo. Eles escutam pagode. Eu tava de boa vendo meus pagodes no YouTube, aí apareciam uns coreanos cantando pagode. Foi incrível. Eu disse que o pagode ia dominar o mundo, ninguém me escutou. Tem uma comunidade brasileira muito grande na Coreia do Sul. Muito grande. Minha cunhada morou lá 2 anos. Porque pagode é vida. Muito grande. Muito grande. Principalmente jogador de futebol. Por isso o pagode. Que nojo. Que é isso, cara. Enfim, então a gente tem o início, o embrião da globalização, o embrião da influência cultural da Europa sobre o mundo a partir das grandes navegações.
Foi a partir disso aqui que um brasileiro miserável de sol quente dos invernos começou a usar roupa europeia. Eu rolo de rir disso. Imagina aquela monarquia com aquela roupa que pesava 276 quilos no sol do Rio de Janeiro, no sol de Salvador, né? E a galera que morava aqui achando bonito esse negócio e querendo usar. Então, isso é uma dominação cultural total, assim, criada a partir desse processo das grandes navegações, certo? Então, as Eu acho que influências... realmente uma porcentagem das mortes pode ter sido por causa dessas roupas no calor. Ah, bem provável, viu? Eu não sei quantos minutos ele aguentaria com essa roupa. Então, Cara, enfim, eu não imaginava o negócio desse, mas eu não faço julgamentos. Tipo assim, um dia eu dando aula, isso é um relato que eu acho que é bem interessante. Eu estava dando aula no 6º ano, na escola, no 7º ano, desculpa. Aí eu estava conversando com os meninos sobre os portugueses, sobre a dizimação dos escravos, tal, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, bom, professor, mas então os portugueses são todos um filho da... Eu falei, rapaz, não é assim. Você tem que entender que nessa época era normal, né? Então, tipo assim, você imagina, a gente fala assim, pô, mas o cara tá aqui... Quero meu ouro de volta. Cara, enfim... você tá aqui no Brasil, que chega uma galera com roupa diferente, você vai querer testar e provar, né? Então, a galera da Europa também, eles tinham na mente deles que eles eram melhor do que o mundo inteiro e que eles tinham que manter esse padrão aqui no Brasil. Essa relação de clima, essa ideia de latitude e tal, clima tropical, ainda não era muito... Estava muito na cabeça deles ainda, não. Por que eles não devolvem o ouro? Para quem? O ouro é dos índios. já usaram. O ouro é dos Agora a índios. gente é índio do Brasil, a gente é índio com pedra, em vez de ser índio com madeira. Pois, acho que eles já usaram ouro. A distribuição... Quantas horas aí, galera? Portugal Você não foi relógio tão aqui? ruim. Só roubou nosso ouro, só. O Brasil só não dominou o mundo porque não Ei, quer, mas gente. isso, galera, olha só, isso era normal na época, entendeu? Tô Isso é nem aí. normal. Não é Portugal que é o ruim da história. Portugal é gente boa. Professor, tá passando Ei, quantas pano na horas aí, por cabeça de favor? Que eu tô sem Portugal. horas aqui, tô perdido. Não. É 8h37. Pô, Portugal é massa. Deixa eu passar então. Galera, Portugal quase dominou Tirando o a mundo. parte que ele roubou o ouro. Galera, Professor, presta tipo atenção. assim, Tá, Portugal cuscuz, pastel de Belém. Portugal não era nada, velho. Portugal era uma faixa territorial minúscula na Europa. Os caras quase dominou o mundo. Entendeu? Então, assim, os caras têm os seus professor, méritos. mas, tipo, eles não teriam uma dívida histórica, alguma coisa assim com a gente, não? Ué, a gente acha até hoje, tem gente que acha até hoje que não teve nem escravidão no Brasil, pô. Pois A é. galera que acha que não teve nem escravo no Brasil, a galera veio pra trabalhar aqui. Teve um cara esses dias que falou que a escravidão fez bem pros negros. Como é que a gente vai discutir de história? Nós estamos na fase ainda de lamentar o luto, entendeu? O luto tem 7 fases. Nós estamos na fase ainda de aceitação, de entender o que O aconteceu. Brasil um dia vai dominar o mundo, tá? A gente não não vai precisa- dominar o mundo. A gente precisa Brasil- estudar muito. O O Brasil é só ainda maravilhoso, não gente. dominou o mundo porque gambiarra não tem tradução para nenhuma outra língua. Yo, falou tudo. Então, galera, vamos lá. Chegada aos novos continentes. Então a gente tem a expansão, tal. E como que essa galera chegou aqui? Vocês já assistiram o filme 1492, que eu já pedi para vocês para assistirem? Claro que não. O filme é baseado nos relatos de Colombo, nas cartas de Colombo, de quando ele descobre a América Central. É muito interessante, que é a visão do europeu chegando nas terras desconhecidas, né? Então ele vai chegar nas ilhas ali do Caribe ali e tal, vai ficar por aquela parada toda lá. E depois a gente vai ter o Américo Vespucci chegando na Flóridazinha ali, na penínsulazinha da Flórida, e depois Cabral chegando no Brasil. Tá. Antes disso, a questão da experiência marítima que a gente estava falando de Portugal, Portugal já fazia esse trajeto aqui, ó. Portugal, em 1400 e bolinha, já vinha aqui, já dominava essas áreas aqui. Depois de 1400 e pouco, perto de 1500 já, Portugal já tinha estabelecido em toda a costa africana, eu até anotei aqui, aqui, ó. Em toda a costa africana, Portugal já tinha as suas feitorias. Cadê? Por que não pode? Feitorias. Vocês sabem o que são feitorias? Sabia, a esse ponto eu já esqueci. Comércio. E eu tinha aqui atividade agrícola. Na litoral da África. Opa, faltou. E
Ásia. O que eu tinha? Eu tinha grandes entrepostos comerciais. Quem já jogou Assassin's Creed sabe o que é? Eu tinha entrepostos comerciais nessas áreas litorâneas da África e da Que Ásia. posto, sei lá o que mesmo? Oi? E que é esse negócio aí mesmo? É um comércio grandão, é uma área que Portugal chega a fazer, essa área que é minha, eu vou comprar e vender mercadorias aqui. Esses entrepostos comerciais, eles compravam e vendiam mercadorias da Europa ali naquelas comunidades africanas, certo? Eles compravam mercadorias da região e vendiam alguma coisinha e trocava as mercadorias europeias com aquela galera ali. É importante entender isso porque foi nessas feitorias que foram feitos os comércios de escravos. Foi nas feitorias que os portugueses compravam os escravos e traziam para o Brasil para vender. Por isso que um dia alguém falou que Portugal não escravizava os africanos, eles só compravam. Porque escravizar não era uma coisa anormal, era uma coisa que já existia. Os portugueses não inventou isso. Os povos escravizavam uns aos outros. E na Grécia tinha. Sim, na Grécia, o filme do... Eu adoro filme, vocês perceberam isso, né? O filme do Gladiador, por exemplo, o cara se torna um escravo, ele é capturado como escravo dentro da Europa. Né? Então, escravizar povos é uma coisa normal, é uma coisa tranquila, de boa, tá tranquilo. Quem é mais forte escraviza o outro. Então, na África, principalmente na África subsaariana, por que na África subsaariana, principalmente? Porque a diversidade cultural da África subsaariana é maior. Então, as rivalidades entre povos nessa região vai ser maior. Então, você vai ter esse processo de escravização de um negro, de um grupo étnico para o outro. Então, por isso que os portugueses, eles estabeleciam as feitorias, e a partir dessas feitorias, quando eles começaram a colonizar o continente americano, eles começaram a comprar escravos lá e trazer para vender para o Brasil aqui. Detalhe, os colonizadores, principalmente portugueses e depois os espanhóis, eles não adentraram no primeiro momento no território africano. Eles só ficaram nessa área litorânea. Eles estabeleceram atividade agrícola, que está aqui, mas nas faixas litorâneas. Certo? Nesse momento da história, eles ainda não adentraram. Eles não penetraram o continente. Por quê? Primeiro porque era mais difícil, era um território desconhecido, era um território grande e com muita rivalidade étnica. Os grupos de lá eram um pouquinho mais resistentes que os grupos de cá. Certo? Mas o fato é isso. Antes de chegar no Brasil, já tinha feitorias, já tinha centros comerciais. Imagina shopping center. Mentira. Imagina aquelas grandes áreas de domínio português em que as atividades comerciais eram praticadas ali. Ali eles mandavam soldados portugueses vigiar aquela área, tal, criavam uma área de Portugal dentro da África e da Ásia, nas áreas litorâneas. Não esqueçam disso. Áreas litorâneas, certo? Então, quando eles chegam na América, vamos lá. Quando eles chegam na América, que já está aqui, eu tenho o que na América aqui? Eu tenho... Caramba! Eu tenho os portugueses chegando aqui, uma terra muito grande, muito bonita, uma quente dos infernos, aquela coisa toda. Eu não vou penetrar no meu continente. Eu ainda não vou, no primeiro momento, colonizar o Brasil no momento que eu cheguei. Eu não cheguei e solto o bambu e derruba tudo e vamos... Não. O Portugal ele vai demorar mais de 30 anos para entender que no Brasil existem recursos naturais preciosos e pedras preciosas. Depois que ele entende isso, aí sim, ele vai estabelecer as capitanias hereditárias, ele vai dividir as terras, ele vai adentrar para o território, vai arrancar o pau-brasil, vai fazer isso que todo mundo já conhece, certo? Deixa eu ver que horas que são. Não é isso que eu queria fazer. Vamos lá. Vocês estão na minha frente aqui. Ah, acabou a aula, galerinha. Galera, deu uma esclarecida sobre o primeiro capítulo? Sim. Na próxima aula, nós vamos revisar o final do capítulo 1, que já está terminando. Vamos dar uma passada no capítulo 2, que é muito mais rápido. Né? O capítulo 2, ele vai tratar muito das questões... Vai continuar sobre essas questões. O capítulo 3, que é mais rápido. O capítulo 3 que vai falar sobre as questões naturais, isso aí vocês estudam por conta própria. Se vocês não contam. Certo? O capítulo 1 e 2, que é essas questões históricas aí, esses processos históricos, que eu acho que às vezes causam confusãozinha na cabeça de vocês. Tá de boa? Boa. Fiquem com Deus. Ah, tio, Sim, Brasil claro. vai dominar o mundo, eu tenho certeza disso, sabe por A quê? lição de hoje. Ah, dá parabéns para Inaê de novo. Não, brasileiros aprendem línguas muito mais fácil, enquanto os estadunidenses só falam inglês. Aí o que acontece? Brasileiro é bom de geografia, entendeu? Os Estados Unidos, sonso do jeito que é em geografia, domina o mundo. Não sabe nem Estadunidense geografia. é burro. Brasileiro Sonso, povo sonso. rurais.
porque eu não entendi, não. Eu peguei a piada, não. Porque A você América. é burro, tio. Concorde comigo, professor. A América consiste em América do Norte, América Central e América do Sul. Não é só os Estados Unidos. Além de ser ruim em geografia, não sabe nem o próprio inglês, porque o próprio nome do país é Estados Unidos da América. Tá dentro da América. Não quer dizer que é a América. Ei, mas quando você fala United que... Staters. Quando você fala que eles não aprendem idioma, eu discordo de você. Porque você Sim, tem professor, poucos brasileiros... eles aprendem. Tem poucos brasileiros que sabem inglês. E lá nos Estados Unidos, até os mendigos sabem inglês. Pois é. Lição de hoje, Brasil não dominou o 1% mundo da porque não população quer. brasileira sabe inglês. 1% da população brasileira é fluente em inglês. 100% dos estadunidenses são fluentes em inglês, velho. Mas os brasileiros é fluente em português. Os brasileiros é fluente em português, tio. Pra quê? E a gente entende, a gente consegue. Cantar, Português é parabéns, muito mais legal. Cananá, Ei, olha melhor. só, deixa eu contar uma Vai coisa dar curiosa briga pra vocês isso. sobre a Coreia do Sul. A questão da língua de dominar o Pera mundo, que né? Coreia é outro nível. Não, mas escuta essa aí, escuta essa. Eu falei que minha cunhada morou lá porque o namorado dela morou lá também. O namorado dela fez um mestrado lá na Samsung e tal. Aí ele foi para os Caramba. Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos numa conferência de tecnologia. Ele é engenheiro elétrico e trabalha numa empresa de software, né? Ele foi para uma conferência e encontrou um grupo de sul-coreanos lá nos Estados Unidos. E os caras iam apresentar um trabalho, certo? Os caras iam apresentar o trabalho em inglês. E ele conhecia os caras. Ele sabe falar inglês, ele sabe falar coreano. Os caras não sabem falar uma palavra em inglês. Não sabem falar uma palavra em inglês. Os caras decoraram o texto que eles iam falar em inglês. Falaram que eles tinham que falar e, ó, vazou da conferência para ninguém conversar com eles. Então, o idioma não é uma barreira para você dominar o mundo, entendeu? Você consegue burlar isso. Os sul-coreanos conseguem burlar isso. Caraca. Lango. Eu rolei de rir com isso, mas tudo bem. Eles decoraram um texto. Assim, Não é só brasileiro que sabe fazer gambiarra. Vai e vazou e tchau. Acabou a apresentação. Porque o brasileiro, ele tem um conceito para gambiarra. Por mais que qualquer outro país possa fazer alguma coisa, é o brasileiro que domina. O brasileiro é o rei da gambiarra. Eu queria muito mostrar para vocês o organograma da gambiarra nesse momento, mas tudo bem. Galera, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Foi ótimo falar com vocês. Tchau, Beijo. professor. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Parabéns, Inaê. Tchau, tchau. Obrigada.